Olá, meu amigo, minha amiga. Eu queria falar com você um pouco hoje sobre a graça de Deus. A palavra graça, ela significa favor não merecido. O favor que Deus nos concede desde quando nós não merecemos. Você sabe, meu amigo, minha amiga, que lá no Éden, o Adão, que foi o primeiro homem a ser criado por Deus, ele quebrou a aliança com Deus e a Bíblia diz que ele perdeu o direito de viver eternamente e perdeu o direito também de ter comunhão com Deus. A partir daquele ato de Adão, o pecado entrou na terra. A primeira morte que ocorreu na terra aconteceu na casa de Adão, quando Caim matou Abel. Ali então os olhos de Adão começou a lacrimejar com a dor da morte e o pecado passou a ser, algo natural, algo típico do homem. Então o rei Davi, ele diz que nós nascemos todo feito em pecado. A palavra de Deus diz que o pecado ele é abominável diante de Deus. A palavra de Deus diz também que o salário para o pecado, que é algo abominável diante de Deus, é a morte. Então, meu amigo, minha amiga, nós vamos percebendo que o pecado, ele acabou com o homem, ele destruiu o homem. E o homem perdeu todo o acesso a Deus por causa da desobediência que aconteceu lá no Éden. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos tapados, para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados é que fazem divisão entre mim e vós. Então as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar e os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir. Mas o que impede de Deus nos abençoar e o que impede de Deus nos ouvir são os nossos pecados. Por isso que a palavra do Senhor nos diz no livro de João, na carta de João, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é Jesus. É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amigo, minha amiga, a graça de Deus, ela nos alcança quando nós temos um encontro com o Filho de Deus. João, ele disse lá no Rio Jordão, quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos tira todo o pecado que veio desde lá de Adão. A palavra de Deus diz que para que Jesus tirasse o pecado de nós, ele teve que morrer uma morte que era nossa. Então ele morreu lá na cruz. A palavra do Senhor nos diz que na cruz Jesus levou todos os nossos pecados. A cruz era uma forma de morte, uma forma de condenação para todos aqueles que cometiam pecados graves naquela época. E Jesus, ele foi para a cruz para poder pagar por um pecado grave, que não foi ele que cometeu, foi eu e você. Então lá na cruz ele leva os nossos pecados, e as últimas palavras dele lá na cruz é: está consumado. Ou seja, Deus, todo o pecado que o homem cometeu, toda aliança quebrada, toda desobediência está resolvida aqui nessa cruz. Porque lá na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Ele pagou por toda a nossa desobediência. Aí então, o que nós devemos fazer agora para podermos ter relacionamento com Deus é aceitar a obra que Jesus realizou lá na cruz. Na medida que nós aceitamos essa obra que Jesus realizou lá na cruz, nós passamos a desfrutar da sua maravilhosa graça. Ou seja,
Passamos a desfrutar do seu favor não merecido. Nós não merecemos, mas ele nos deu. Jesus não precisava morrer na cruz, porque a culpa não foi dele, mas mesmo assim ele morreu. E quem sabe você está pensando, mas não fui eu que desobedeci lá no Éden, quem desobedeceu foi Adão. Mas meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o primeiro homem perfeito. E este homem se tornou imperfeito quando pecou contra Deus. Daí então este homem passou a reproduzir, porque Adão ele passou a ter filhos e toda a humanidade vem de Adão. Então, a primeira produção que Deus fez, que foi Adão e Eva, foi perfeita. Mas aquela produção se corrompeu quando eles pecaram. Então, toda a reprodução que Adão e Eva desenvolveu, essa reprodução foi toda imperfeita. Ela nasce toda no pecado. E para que ela possa se ver livre desse pecado, ela precisava de que alguém pagasse pelos seus pecados. Foi o que Jesus fez. Ele pagou pelo pecado de toda a humanidade, para que todos pudessem novamente ter o direito à graça de Deus. Que graça é essa? Todos pudessem ter direito a ouvir a voz de Deus novamente, ter acesso a Deus, ter relacionamento com Deus. Porque Deus não tem pacto com o pecado. Deus não tem pacto com a desobediência. Deus é santo e ele não aceita o pecado no relacionamento. Por isso que ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Na morte de Jesus, nós morremos. Na ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos. Passamos a viver agora a vida que Adão vivia antes de pecar. Em Jesus, nós temos o direito de viver a vida que Adão vivia antes, sem pecado. E agora, através de Jesus, nós temos comunhão com Deus. A carta de João diz: vede com grande amor nos tem o Pai, ao ponto de nos tornarmos seus filhos. E nós passamos a sermos filhos de Deus quando abraçamos a Jesus e reconhecemos a obra que ele fez lá na cruz. Pois só ele pode nos levar novamente a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então ele é a graça, o favor não merecido que Deus nos deu para que possamos ter novamente comunhão com Deus. Quem sabe você está vivendo uma vida fora da comunhão. Quem sabe você está vivendo uma vida longe da comunhão com Deus. Quem sabe você olha para os seus pecados e você diz: eu não tenho condições de pará-los, eu não tenho condições de detê-los, eu não tenho condições de vencê-los. E eu quero dizer para você, isso é verdade. Nenhum de nós temos condições de vencer os nossos pecados. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é a nossa força em meio à nossa fraqueza. Ele é aquele que nos levanta quando estamos caídos. Ele é aquele que nos anima quando estamos desanimados. Ele é aquele que nos dá vida quando estamos praticamente mortos no pecado. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele não morrerá, mas terá a vida eterna. Receba esse Jesus. Ele é a graça de Deus disponível para você, a fim de que você viva bem e seja feliz para sempre. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Olá, meu amigo, minha amiga.